os obreiros serem ordenados obreiro, porque o obreiro, ele vai ministrar na casa de Deus. O obreiro, ele vai dirigir um culto na casa de Deus. O obreiro, ele vai pregar na casa do Senhor, ensinar na casa do Senhor. Qual é o critério, Senhor? O critério é estar no culto de ensino na terça-feira, e que também agora carrega consigo o conteúdo, porque para mim não importa o dia. O principal, quando Daniel Berg e Gunnar Wing trouxeram a escola bíblica dominical para o Brasil, não é o dia, é o conteúdo. É o conteúdo. E o conteúdo, nós temos um número maior de adultos nas terças-feiras à noite. Eu convido você que gosta do conteúdo, que talvez não estava tendo acesso ao conteúdo da escola bíblica dominical, mas que será ministrada a aula nas terças-feiras de noite. E toda a igreja, ela tem o maior prazer em ouvir o seu pastor ministrar. Então é na terça-noite que eu te convido a estar aqui no culto de ensino, você com a sua família. E também será um critério que eu já pedi para o nosso querido secretário irmão Eliel fazer uma lista, porque na terça-feira à noite, o nosso campo não tem culto nas congregações. Eu pensei em algo que fosse abrangente para os obreiros das congregações e não apenas para os obreiros da matriz. Nas terças-feiras, os obreiros das congregações, no domingo de manhã, eles estão envolvidos dando aula nas congregações, segue normal no domingo de manhã. Mas eles estão envolvidos trabalhando. Mas na terça-feira à noite, daqui a pouco eles passarão a ter uma aula prévia, que vai alimentar e retroalimentar a aula que eles darão no domingo. Porque nós estaremos daqui a pouco, logo, uma lição à frente, e não uma lição atrás. E vai alimentar os obreiros que irão ministrar no domingo nas congregações. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, é uma adaptação, mas é um critério para esse servo de Deus, pastor, presidente da Pelota Sul, é um critério de ordenação ao ministério. Ser aluno, como em todas as Assembleias de Deus do Brasil, ser aluno da Escola Bíblica Dominical. Pode agregar, pode ser aluno do Instituto Bíblico Esperança, o curso teológico, todas as segundas-feiras à noite, que tem o curso aqui na igreja. Com o nosso evangelista Márcio Silva. O Márcio está ali, né, Márcio? Está aí levantando a mão. Ser aluno do curso de teologia, onde o Márcio, onde o presbítero Adailto, eles têm se esforçado, se esmerado e doado a vida na segunda-feira à noite. Agora, sem ser aluno da EBD e sem ser aluno do Instituto Bíblico, eu acho que a Bíblia diz claramente: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de se vergonhar. Quando eu vou para um seminário teológico estudar a palavra de Deus, eu estou dando um exemplo para os irmãos. Nós sempre estamos aprendendo na vida toda. Todo o tempo da nossa vida nós estamos aprendendo. Então eu quero te convidar em nome de Jesus a fazer da terça-feira de noite o teu culto de ensino, o teu culto de aprender, o teu culto da humildade. Por que da humildade? Quando alguém ensina, ele também está aprendendo. Quando eu me preparo para dar uma aula na IBD, e vocês também, a gente está aprendendo. E quando você vem aprender, você está dizendo para Deus, e o que ensina também está dizendo para Deus: eu preciso aprender um pouco mais. Então vem para o culto da humildade, que é o culto de ensino e aprendizado da palavra de Deus, que é na terça-feira de noite. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. O Eliel vai abrir aqui, meus irmãos. Eu vou agradecer a igreja. Você pode abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 18 a 24, né? Aqui os irmãos curiosos aí. E como é bom receber um mimo da igreja, né? Receber o carinho. Então eu estou recebendo da igreja, olha que maravilha, esse lindo sapato azul aqui, olha só. E eu não sabia que eu ia vir com esse terno azul que eu ganhei lá em Carlos Barbosa, da igreja Assembleia de Deus de Carlos Barbosa, que ia combinar tanto, viu? Então, minha gratidão a Deus, a vocês, igreja, que mantém e ainda dão todo um carinho para nós aqui nessa noite. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 8, versículo de número 18 ao versículo de número 24. Porque para mim tenho por certo
que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Podem vos assentar nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, a nossa fortaleza. Louvado seja Deus, o nosso refúgio e o nosso socorro, bem presente na hora da tribulação. Amados e queridos irmãos, quando nós olhamos, o tema dessa noite é a obra de Deus, a criação. A obra de Deus, a criação. E quando nós falamos de criação, logo vamos a Gênesis, o livro das origens, o Bereshit, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Para os crentes que já estão, para os cristãos que já estão há tanto tempo dentro das igrejas, podem até dizer assim: mas eu sei que Deus é criador, eu sei que Deus criou todas as coisas, eu sei que o nosso Deus é um Deus criador e que tudo é sustentado pela mão de Deus, até porque as pregações que antecedem a esta noite, eu já preguei neste púlpito que Deus é um Deus transcendente, ou seja, um Deus que é superior a toda a sua criação. Já foi pregado aqui neste púlpito também que o nosso Deus, ele é imanente, ele é um Deus que se relaciona com toda a sua criação, mas ele não está em toda a sua criação, porque nós não somos panteístas. Deus é tudo e tudo é Deus. Deus se relaciona com a sua criação, e a criação, ela revela a glória de Deus, ela manifesta a glória de Deus. Dos céus se manifestam a glória de Deus, diz o salmista no Salmo de número 19, e toda a criação, ela foi criada para um único objetivo, para a glória do Deus que está sentado no trono e acima de todas as coisas. A criação, ela não foi feita para você adorar a criação. A criação foi feita para adorar ao Criador. Para aqueles que já estão há muito tempo dentro da igreja, até diz assim: olha, pregar o criacionismo, porém, dentro dos meios acadêmicos, nas escolas, uma das doutrinas mais combatidas, as minhas filhas, a sua filha, os seus filhos, estão sendo bombardeados dentro das escolas, por um ensino que diz que o homem é produto do evolucionismo. O homem é produto da evolução das espécies, e que tudo que aqui existe nesta terra existe a partir ou da evolução das espécies, ou de uma explosão chamada Big Bang, a teoria científica e não a teoria evolucionista. A evolucionista vai dizer: o homem é produto da evolução de
todas as espécies, ou a partir dos lêmures, lá vem Australopithecus afarensis, Australopithecus erectus, Australopithecus, homem de Neandertal, Homo sapiens. A Igreja Assembleia de Deus Pelotas Sul, ela não crê na evolução, mas ela crê no Bereshit. No princípio, Deus criou todas as coisas. Aleluia. Você consegue adorar a Deus nesta noite, entendendo que o seu filho e a sua filha estão sendo bombardeados dentro de escolas que estão dizendo assim, ó, não, o teu Deus não criou, o teu Deus não é imanente, não é transcendente, não existe esse ser superior chamado Deus. Esta igreja e todo crente que se preza e todo cristão que se preza, é tempo de voltar a Gênesis e dizer, número 1, a obra de Deus, a criação. Deus criou todas as coisas pela grandeza do seu caráter, pela grandeza dos seus atributos, pela grandeza da sua glória, porque Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o Deus que está sentado soberano no trono do universo, acima de todas as coisas. Talvez para você e eu que já estamos e crescemos na igreja, mas essa mensagem eu já ouvi. Pois é, a Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus pregada, ela traz todo o aspecto da aplicação da Escritura na tua vida. Deus é transcendente, está acima da sua criação. Deus é imanente, se relaciona com a sua criação. Mas é em Gênesis também é no livro de Gênesis, que não apenas a obra de Deus, a criação. Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder. E eu não vou aqui trazer as teorias que negam a criação de Deus, porque não nos interessa. O que nos interessa é que nós sabemos que tem uma mensagem em Gênesis. Pastor, mas aqueles dias do livro de Gênesis são dias realmente como os nossos hoje, de 24 horas. São dias talvez de 1000 anos. Isso pouco vai nos interessar. Tudo que Deus quer nos dizer em Gênesis 1 é o seguinte: eu criei tudo a partir do nada e eu sou Deus. Creia nisso, creia na mensagem do livro de Gênesis. É isso que Deus quer nos dizer. Nós queremos um Deus que criou todas as coisas. Você pode adorá-lo nessa noite, você pode adorar. Você crê nesse Deus que é criador, e eu creio num Deus. Eu quero só reprisar aqui nessa noite o movimento que a terra, eu gosto demais disso, o movimento que a terra faz em torno do seu próprio eixo, chamado movimento de rotação, que aproximadamente é 24 horas. O movimento que a terra faz em torno do sol, o movimento de translação, 365 dias, 5 horas, 48 minutos, alguns centésimos de milésimo de segundo. Tudo isso, Colossenses vai nos dizer assim, ó, e Deus sustenta tudo pela palavra do seu poder. Louvado seja o nome do Senhor. Deus sustenta tudo, Wellington, pela palavra do seu poder. Então eu não consigo entrar para dentro de uma igreja, eu não consigo dizer assim, ó, dá glória a Deus, dá aleluia. Nós já deveríamos entrar pelas portas do templo dando glória a Deus, aleluia, porque eu não me sustento. Deus me dá a vida, Deus põe o fim nos meus dias. Nós não somos superior a Deus, mas Deus é superior a todos nós, e nós o adoramos pela obra da criação. Nós o adoramos pela obra da criação. Mas quando eu olho para o livro de Gênesis, quando eu olho para o livro de Gênesis, eu vejo um livro que nos ensina um dos grandes problemas atuais que toda família cristã está enfrentando. Pois essa igreja afirma, qual é o problema? A desafirmação dos valores da família, a desconstrução dos valores da família. E quando eu oro a Deus e peço, Deus, dá o tema, dá a série, dá a pregação, não é meramente para encher um espaço na escala. Tem um compromisso com Deus de afirmar verdades que o nosso tempo está desafirmando. Mas para todos que cresceram na igreja, filhos de crente, filhos de obreiro, filho de pastor, todos nós crescemos ouvindo nossos pais dizer assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra.
Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que isso era bom. Disse Deus, haja um luminar para governar o dia, haja um luminar para governar a noite. Disse Deus, hajam aves no céu, hajam peixes no mar, hajam répteis sobre a face da terra. Haja separação entre as águas que estão acima do firmamento e as águas que estão abaixo do firmamento. E Deus cria o homem exatamente do nada. Deus cria o homem do pó da terra. Deus cria o homem do barro. Deus cria o homem do nada. Eu vejo às vezes tantos lugares discutindo coisas que são a periferia de Gênesis 1, que são a margem de Gênesis 1. Gênesis 1 está dizendo assim: Deus, quando inspira Moisés, Deus não inspira Moisés para dizer assim, eu vou tentar provar que eu sou Deus, eu vou tentar mostrar em algum momento da história humana, ou em muitos momentos da história humana, que eu sou Deus. Eu quero provar que eu sou Deus. Deus não chama Moisés para escrever Gênesis, para dizer, eu quero provar que eu sou Deus. Deus chama Moisés para dizer assim, Moisés, só escreve, eu sou Deus. Não preciso da explicação do que eu faço. Estou assentado no trono, do nada eu crio tudo, e quem quiser creia em mim pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas pastor, me explica, pastor, o Pleistoceno, me explica o Holoceno. Aí eu já estou dentro de uma teoria evolucionista. O interesse de Gênesis e nem é o meu interesse. Mas e como é que é o carbono 14? A comprovação dos fósseis pelo carbono 14. Eu creio, enquanto pastor e também historiador, porque eu puxo a minha profissão como historiador. Dentro da própria universidade, eu tive a oportunidade de dizer assim, eu não creio na evolução, porque as teorias da ciência, as teorias dos cientistas, todo dia mudam. Você pode observar, você pode contemplar que hoje tem um postulado, e com isso eu não estou diminuindo nenhum trabalho acadêmico, mas o que eu estou afirmando é a minha fé, é a minha crença, é no que eu creio na Bíblia, eu creio na Santa Bíblia, eu creio no Deus da Bíblia, eu creio no Deus que é glorificado na sua criação na Bíblia. O que eu estou dizendo aos irmãos nessa noite é dizer assim, em algum momento Deus disse assim, eu sou eterno, e eu não tenho princípio de dias e nem fim de dias, e eu crio todas as coisas para minha glória e para o louvor do meu nome, e do nada Deus cria tudo. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus cria o homem. Em tudo Deus vai dizer, e viu Deus que isso era bom, e viu Deus que isso era bom, e viu Deus que isso era bom, e viu Deus que isto era bom, e viu Deus que isto era bom. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus cria o homem e coloca o homem no Éden. No Éden do capítulo 1 de Gênesis, no capítulo 2, o livro de Gênesis não tem por objetivo tentar provar por que sou Deus, da onde vim eu como Deus. O livro de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, está dizendo para nós, eu sou Deus, do nada eu crio tudo, do nada eu posso fazer grandes coisas na tua vida a partir dessa noite, do nada eu posso virar o teu cativeiro nesta noite, eu posso reconstruir a tua história quebrada nesta noite, porque eu sou Deus, e eu creio na literalidade e na historicidade do livro de Gênesis. Eu creio, para mim, não é como dizem os muitos filósofos ou até teólogos que dizem assim, Gênesis é uma poesia, Gênesis é um mito, Gênesis é uma lenda. Para a Assembleia de Deus pela Tassu, Gênesis não é mito, Gênesis não é lenda, Gênesis não é um conto poético, Gênesis tem historicidade, ou seja, Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Louvado seja o nome do Senhor. E é nisso que eu creio. Porque esse Deus que pode fazer tudo do nada, é o mesmo Deus que vão questionar como é que Deus parou o sol sobre o vale de Ai-Halon, quando Josué guerreava. Ele é Deus. Como é que esse Deus permite que a serpente fale? Ora, a jumenta também falou. E todos nós somos obras da criação. Deus faz
tudo o que Ele quer. O mesmo Deus permitiu que o grande peixe engolisse Jonas, mas o mesmo Deus fez com que o grande peixe expelisse Jonas. Sabe por quê? Ele é Deus transcendente, acima da sua criação. Nunca manipule Deus, nunca barganhe de Deus, nunca tente manipular Deus. Ele é Senhor acima de todas as coisas. Mas esse livro, chega um momento que Deus vai dizer em Gênesis: não é bom que o homem esteja só. E nós cremos também, e aí a família tem sido abalada, com valores que desconstroem nossos princípios. A ciência se baseia sempre em uma verdade empírica, ou seja, empírico é aquilo que pode ser comprovado, é aquilo que pode ser experimentado. Toda academia, todo o ambiente acadêmico, ele vai trabalhar com o empírico, aquilo que pode ser experimentado, aquilo que pode ser comprovado, e às vezes o que é comprovado hoje, no futuro já é modificado. Às vezes uma vacina que se diz que é eficaz agora, já não é tão eficaz no futuro, e a ciência vai fazendo as suas readaptações. No entanto, meu irmão e minha irmã, este Deus poderoso, e aquilo que nós cremos, nós não estamos firmados em uma verdade, não estamos firmados em uma verdade apenas relativa, uma verdade apenas da ciência. Nós estamos firmados numa verdade absoluta. O que faz você vir para a igreja não é o pastor da igreja. O que faz você vir para a igreja é você crer que Deus está na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que você veio ao templo. Então, se você quiser, levante a sua mão e adore a Deus nessa noite. Se você quiser, adore a Deus nessa noite. O que faz eu vir para a igreja não é um homem, é Deus. Não é um homem, é Deus. Então eu venho adorar a Deus, dizendo para Deus assim: ó Senhor, eu entro porta dentro para te glorificar, porque do nada tu criaste todas as coisas. É essa a tua razão de vir ao templo. Esse Deus vai dizer assim: não é bom que o homem viva só. E esse Deus forma uma mulher para Adão, e é nisso que nós cremos. Não é numa verdade relativa, não é naquilo que é empírico. A igreja crê em verdade absoluta. E na verdade absoluta de Deus, Deus não se dá a querer mostrar para nós ou permitir que nós o questionemos. Ele é Deus, acabou. Ele é Deus, Ele é Senhor. Ele é assim, e Ele se revela. O livro de Gênesis é para mostrar também todo o desenrolar da formação de uma nação, todo o desenvolver de uma história de uma nação. Deus, em Abraão, capítulo 12 de Gênesis, Deus vai construir uma nação. Mas dessa linha, dessa nação que nasce de Abraão, Deus tem que mostrar de onde vem essa linhagem. Aí Deus vai dizer assim: olha, Jesus não vem de Abel, porque Caim matou Abel, pela inveja de Abel. Jesus não vem de Caim também, porque ele não vem dessa linhagem, dessa genealogia de um homicida. Jesus vem de Sete. Jesus vai descender de Sete. É daí que vem a descendência do Senhor. Aí que vem o Senhor, o nosso Deus. É daí que Jesus vai se originar. Ah, meu irmão, aí você pensa assim: não, Deus está perdido na história. Deus tem o controle da história na palma da sua mão. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem o controle da história na palma da sua mão. E esse Deus, Ele reafirma em Gênesis. Eu não sei se você vai glorificar a Deus ou não vai glorificar a Deus. Eu não sei, também não precisa levantar a mão para glorificar a Deus. Você pode adorar a Deus no seu coração e no seu... Mas uma verdade nós queremos dizer nessa noite: nós cremos um Deus que criou homem e criou mulher, e criou um homem para uma mulher para um homem, e isso Deus institui a família pelos padrões da Bíblia Sagrada. Deus instituiu um homem para uma mulher para um homem. Você pode adorá-lo? Eu vou adorá-lo na beleza da sua... Sabe por quê? Esse ensino hoje é veneno dentro de muitos ambientes educacionais, mas aqui, nesse púlpito, é uma verdade pregada, proclamada, anunciada. Para você que está anos dentro da igreja, pode dizer assim: para mim eu já sei disso. Que bom que tu já sabe, então aprende um pouco mais. Deus está sendo aí do lado de fora desconstruído pelo movimento ateísta, pelo evolucionismo teísta. Deus está sendo desconstruído, mas essa igreja, ela se firma, ela se fundamenta, ela proclama, levanta a bandeira, levanta o estandarte. Aqui Deus é criador e sustentador de todas as coisas. Aqui nós cremos uma família de um homem com uma mulher, de um pai e de uma mãe, para a glória do nome do Senhor.
Então, pastores, aonde vamos chegar? Vamos chegar porque Gênesis está ali. O primeiro livro da Torá. Por que o primeiro livro da Torá? Porque Deus precisava mostrar também. E Deus quer mostrar. Ele se revela. E Deus quer mostrar exatamente a história da formação de uma nação sacerdotal chamada Israel. Abraão, Isaac, Jacó. Capítulo 1, o capítulo 2 de Gênesis, para onde vai essa história? Deus está dizendo, eu sou o Deus da história. E para onde vai essa história? O Senhor vai formar uma nação. E por que Deus vai formar uma nação? Vem o capítulo de número 3. O capítulo de número 3, ele vai nos dizer a grande loucura da humanidade. O capítulo de número 3 responde a uma das perguntas que estão nos ambientes acadêmicos, quando se quer desconstruir a pessoa de Deus e o ser de Deus. Por que esse Deus é tão bom? Por que esse Deus é tão amoroso? Por que esse Deus é tão cheio de bondade, tão cheio de misericórdia, tão cheio de amor? Por que existe mal no mundo? Por que existe tragédias, terremotos? Por que existe guerra hoje, Rússia, Ucrânia? Por que existe o mal no mundo? Por que existe tanto mal no mundo? Para que todos aqueles que vão frequentar ambientes acadêmicos e estão estudando neles, saibam ter uma resposta. E essa resposta é o capítulo 3 do livro de Gênesis. Tenham uma resposta. Um dia eu já sentei lá e eu tinha que ter uma resposta. Porque se joga na conta de Deus. Por que existe tanto mal no mundo? Por que existem tantas pestes no mundo? Por que o coronavírus tem dizimado tantas pessoas, tantas famílias foram desconstruídas na sua base? Por que existe mal no mundo? Por que existe doença no mundo? Por que existe catástrofes no mundo? Por que existe maremotos no mundo, tsunamis no mundo? Por que existe tornados no mundo? Porque Deus plantou nossos pais, Adão e Eva, num jardim glorioso, num jardim perfeito, num jardim onde o homem desfrutava da comunhão com Deus todo dia. Pela viração do dia vinha o Senhor, e o Senhor vinha a Adão, vinha a Eva e conversava com eles na viração do dia. Era um lugar de comunhão, era um lugar de paz, era um lugar que enquanto o homem, Deus apenas deixou para o homem e para a mulher um único mandamento, e esse mandamento é este que eu vos falo: de todas as árvores do jardim vocês podem comer. De todas as árvores do jardim vocês podem comer. Mas da árvore que está no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal, vocês não poderão comer. Vocês podem comer da árvore da vida. Ó Senhor, talvez Adão e Eva perguntam, podemos comer da árvore da vida? Sim, vocês viverão eternamente. Podem comer da árvore da vida, e isso vai manter vocês dentro do jardim. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não poderão comer. Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. A prova da obediência está aí. Deus vai dizer assim, pode comer de todas. E eu imagino que além da árvore da vida, deveria ter muitas outras árvores maravilhosas, os frutos maravilhosos no jardim. Entretanto, nossos pais, Adão e Eva, a terra até então é uma terra onde o cordeiro e o leão convivem bem. É uma terra onde, repito, o cordeiro e o leão convivem bem. A serpente e os seres humanos convivem bem. Todos os animais selváticos convivem em perfeita harmonia. Mas pelo pecado de Adão, pelo pecado de Eva, o mal entra no mundo. E por que existe o mal no mundo? Por minha causa e por tua causa. Porque não é apenas jogar a conta e a fatura somente para Adão e Eva. Eu e você somos pecadores. E nós estamos aqui porque somos pecadores. A obra de Deus, a criação. A obra de Deus, a criação, foi uma obra perfeita. Uma obra sem mancha. Uma obra sem mácula. Uma obra sem nenhum problema. A obra de Deus, a criação, é uma obra
que está aí e se sustenta, os oceanos e os mares vêm até onde Deus permite e as ondas voltam. Agora, a obra do homem, que é o domingo que vem, e eu não vou adentrar, mas a obra do homem vai estragar a obra de Deus. A obra do homem, ela vai destruir a gloriosa obra de Deus. Qual é a obra de Deus? Um lugar de perfeita harmonia, aonde a família vivia em paz, aonde não tinha homicídio, aonde não tinha sentimentos invejosos, aonde não tinha sentimentos malignos no coração. É o Éden de Deus. Deus colocou Adão e Eva no seu Éden. O capítulo 3, você diz assim, mas por que Gênesis? Eu quero ir direto para os evangelhos, e esse evangelho é o evangelho lá no alto, meu irmão, é o evangelho no alto. Sai do evangelho no chão e vai para o evangelho no alto. E se você tirar o capítulo 3 do livro de Gênesis, você bagunça todo o evangelho, você bagunça toda a história da redenção, porque o homem peca, como talvez você está ouvindo essa pregação caído, quebrado, dilacerados na lama do pecado, e dizendo assim, ó, não há mais esperança para mim. Há uma esperança no Deus Redentor de Gênesis capítulo 3. O Deus Redentor de Gênesis 3, Ele está aqui para te redimir de todos os teus pecados nessa noite, e te levantar pela sua bondade, pela sua misericórdia. Esse Deus Redentor de Gênesis capítulo 3, quando você olha para Gênesis, você para de culpar Deus e de querer jogar os problemas de sofrimento na conta de Deus. O sofrimento no mundo é advindo da queda do homem. As tragédias do mundo é advindo da queda do homem. Então nessa noite, enxergue o Deus de Gênesis capítulo 3, olhando para o Éden, o Deus que nunca foi pego de surpresa. Que grande heresia é ouvir, ai, Deus foi pego de surpresa. O Deus que é eterno nunca é pego de surpresa. O plano da redenção, o Filho morreu por nós antes da fundação do mundo, para nos reconciliar, e nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. Esse Filho que morre por nós está no projeto eterno de Deus desde a fundação do mundo. E alguém ouve a pregação nessa noite e diz, mas o que Gênesis 3 tem a ver comigo? Gênesis 3 pré-anuncia o Evangelho, pré-apresenta o Evangelho. Gênesis 3 está dizendo para nós, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Gênesis 3 está dizendo assim, ó, o mal no mundo existe por tua causa. Você não é a santa da história, e eu também não sou o santo da história. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos imperfeitos, nós somos vaidosos, nós somos egoístas, nós somos arrogantes, nós somos mentirosos, nós somos orgulhosos, pomposos, pedantes. E não olhe para você com cara de santo, olha para dentro do teu coração e diga, está falando comigo mesmo, assim como eu estou olhando para mim nessa noite. Gênesis 13 está dizendo para nós assim, o mal entra no mundo pelo primeiro Adão. Gênesis 13 está dizendo para nós, o mal entra no mundo por causa do pecado do primeiro Adão. O primeiro Adão não conseguiu ter força de conter a sua mulher e dizer assim, se você comeu, Eva, o problema é seu, eu não vou comer. Porque o texto de Paulo vai nos dizer que Eva foi tentada, mas Adão não foi tentado. Adão pecou conscientemente, voluntariamente. É o texto de Paulo, o grande teólogo do cristianismo no primeiro século, no segundo século. Paulo vai dizer assim, olha, Eva foi tentada e Eva cedeu à tentação da serpente. Agora Adão não foi tentado, Adão pecou conscientemente. E talvez você ouça assim, se encerrar em Gênesis 3, se fechar em Gênesis 3, se encerrar toda a história bíblica em Gênesis 3, você vai dizer assim, ó, nós não tínhamos uma esperança de reconciliação com Deus. A comunhão com Deus foi quebrada, a comunhão com a natureza foi quebrada, toda a criação geme. É o que Paulo está dizendo em Romanos,
Toda a criação geme e aguarda a ardente expectação ou manifestação dos filhos de Deus. Nós somos campeões, ainda mais às vezes uma geração que não lê Bíblia. É campeã em procurar defeito e problemas nos governantes, procurar problema em qualquer outro lugar. O problema está dentro de você. Se chama pecado. E pecado nesta noite tem uma solução. Lá vai Deus na viração do dia. Lá vai o Senhor passando novamente. Diz: Adão, onde tu estás, Adão? Onde tu estás, Adão? Onde estás, Eva? Onde tu estás, Adão? A falta da comunhão e do relacionamento com Deus. A falta da intimidade do relacionamento com Deus. Aí você diz assim, ó, isso foi em Adão. Não, isso é para você também, que troca a Deus por 2 horas em mídia social e não consegue ter tempo de ler a Bíblia, ainda consegue dizer: eu não consigo ler toda a Bíblia. É porque você não administra bem seu tempo. É porque você não disciplina bem a tua vida. É porque você não coloca as disciplinas da graça por prioridade, a oração, a leitura da palavra de Deus. Adão um dia também trocou a comunhão com Deus pela árvore que Deus disse, pelo fruto da árvore que Deus disse para não comer. E quando nós trocamos a presença de Deus pelo fruto da árvore que não é para comer, há um vazio no jardim. O homem procura folhas de figueira, a mulher coloca folhas de figueira, mas lá vai o Deus que te procura, lá vai o Deus que te ama, lá vai o Deus pleno de amor, cheio de amor, que ama você. Aleluia, glória a Deus. Há um Deus que ama você, presente aqui nessa noite. Há um Deus que ama você, você que está aí na transmissão. Esse Deus que ama a humanidade e que ama a sua criatura. Ele volta ao jardim e ele já sabe que o homem está caído, ele já sabe que a mulher está caída, ele já sabe que estão com folhas de figueira que tipificam as nossas desculpas por nossos pecados, as nossas desculpas por nossos erros. Você já viu que tem pessoas que vivem dando desculpa por seus próprios erros? Pois eu quero anunciar algo do céu para a tua vida aqui nessa noite. Anuncia, pastor. Acabou o tempo das tuas desculpas esfarrapadas. Você não vai mais culpar Deus. Você vai olhar para o Deus do Éden e vai dizer assim, ó: obrigado, Deus cheio de amor, porque mesmo caído, tu ainda me ama, me restaura, me levanta e provê um redentor. O Deus do Éden, o Deus de Gênesis, ele traz pele de animais. Diz assim: Adão, Eva, tira as desculpas da tua vida. Tira as folhas de figueira. Tire as folhas de figueira. Tire as folhas de figueira. Tira as folhas de figueira. Para ficar na presença de Deus não dá para ficar com folhas de figueira. Deus está dizendo assim: eu tenho uma vestimenta nova para você. Eu tenho uma vestimenta nova para você. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Glorificado seja Deus. Você não está sem comunhão com Deus porque o Marino não cuida de ti, ou porque o Paulo Rocha não cuida de ti. Você está sem comunhão com Deus porque você não prioriza Deus, porque você não prioriza as Escrituras, porque tem tempo para tudo e para todos, mas não tem tempo para Deus. Deus vai dizer assim, ó: tira as folhas de figueira. Tem lugar agora para você. Tem uma vestimenta nova para a tua vida nessa noite. E essa vestimenta passa por derramamento de sangue. E aqui eu enxergo o Evangelho. E aqui eu enxergo o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Por que eu enxergo o Evangelho? Porque aqui é o tipo. E Cristo é o antítipo desse tipo. Aqui é o tipo, a prefiguração, a simbologia. Um tipo do sangue de Jesus. João vai ver Jesus às margens. João Batista. João o Batista. Ele vê Jesus às margens do Jordão. E o João, agora estou falando do apóstolo João, aquele que colocou a cabeça no peito de Jesus. Ele vai relatar no seu evangelho. João, capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O homem pode ter riquezas, mas se não tiver Deus,
ele é vazio nas suas folhas de figueira. O homem pode ter o melhor status social, mas se não tiver Deus, ele é vazio nas suas folhas de figueira. O homem e a mulher podem estar dentro da igreja e até ter o nome no rol de membros da igreja, mas ele é vazio nas suas folhas de figueira. O homem e a mulher podem ter anos de igreja, anos de fé, anos ou nascer dentro da igreja como eu nasci, e ainda dizer: estou vazio, porque Deus não me procura mais, porque Deus não quer mais. Isaías 59 traz uma resposta sobre isso. Isaías 59 vai dizer assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Sabe por quê? Você está nas tuas folhas de figueira. Nessa noite Deus está dizendo assim: tira as folhas de figueira. Eu tenho veste de um animal, o sangue foi derramado, e há uma história agora que será contada fora do Éden. Essa história fora do Éden é que toda a natureza é afetada. Toda a natureza vai ser chamada a viver debaixo de maldição e de desgraça, por causa do pecado da humanidade, por causa do pecado do homem e por causa do pecado da mulher. Sabe o que Deus está nos dizendo? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. O texto de Romanos 8 está nos dizendo: toda a criação geme debaixo da maldição do pecado que o Éden nos trouxe. Mas toda a criação nesta noite, eu e você, aguardamos o momento da grande redenção, que a partir do Calvário Jesus Cristo nos trouxe lá da cruz. Se o primeiro Adão fracassou, se o primeiro Adão tombou, se o primeiro Adão ruiu, o último Adão, que é Cristo, restaurou a Deus todas as coisas para a glória do seu poder. Eu te convido a estar de pé comigo nessa noite. Se o primeiro Adão fracassou, o último Adão venceu o diabo no deserto, Cristo Jesus. Se o primeiro Adão fracassou, o último Adão, que é Cristo, venceu Satanás no deserto. Se o primeiro Adão fracassou, o último Adão, que é Cristo, venceu o diabo na cruz e proclamou: tetelestai, está consumado. Há um caminho de reconciliação na presença de Deus. Você está caído no pecado? Você é cristão, está vazio da presença de Deus? Está insensível à presença de Deus? No seu lar ou aqui no templo? Se a palavra de Deus falou com a tua vida, você que está aqui no templo, você tem a oportunidade de chegar aqui à frente. Você que talvez esteja longe dos caminhos do Senhor, afastado dos caminhos do Senhor, distante da comunhão com Cristo. Você que talvez nunca aceitou a Cristo como teu Senhor e Salvador, eu te convido a entregar a tua vida para Jesus nessa noite. Você que é cristão e está vivendo uma vida mesmo dentro da religiosidade, mas vazio da presença de Deus, você pode dobrar o teu joelho, não na minha presença, mas na presença de Deus nessa noite, e dizer assim: ó, eu quero o Evangelho, eu quero Cristo, eu quero o último Adão que consumou na cruz a obra da redenção. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está no teu lar, dobra os teus joelhos na tua sala, ou está assistindo no trabalho, inclina a tua cabeça. Se você não consegue dobrar os teus joelhos, a oportunidade está aberta. Você quer um renovo da glória de Deus na tua vida nessa noite? Você está aqui na casa de Deus, nós queremos orar pela tua vida. Saia do teu lugar. Se você quer uma oração especial, se você quer o Deus do Evangelho, o Evangelho é o último Adão, restaurando a Deus todas as coisas, Cristo. E esse último Adão
pode restaurar a tua vida aqui nessa noite. Enquanto os obreiros podem se alinhar, eu vou pedir que os obreiros desçam ali e se alinhem aqui na frente para orar pelas pessoas, para orar pela vida das pessoas. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós